Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Operações. E hoje estamos aqui com a Fran e vamos conversar sobre atendimento ao cliente, como iniciar o atendimento ao cliente, o que fazer quando o cliente entrar na porta, como atender, por que oferecer ou não um café, uma água. Então vamos bater um papo hoje para ver se a gente consegue trazer um pouco de informação, agregar no dia a dia de vocês e fazer a diferença no final do resultado. É isso, Fran? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Márcio. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Coisa boa. Vamos ter esse bate-papo bem bacana hoje à tarde. Muito bom. Vai ser bem agradável. Muito bom. Fran, vamos lá. A gente tem um problema de conversão de venda nas nossas unidades, tá? Ok. E eu queria tentar passar para elas meio que um passo a passo, para elas entenderem como que é o padrão Ferri de atender. Eu tive em algumas lojas, tu estavas até presente comigo, e é muito engraçado quando elas falam, cara, quando a Fran está na unidade a gente vende, quando a Fran vem, olha só o jeito que ela atende, olha como ela faz. Então, por isso que a gente inaugurou esse nosso bate-papo aqui contigo, para a gente conversar sobre isso, para a gente tentar passar um pouquinho para elas o como que a Fran vende. Então, queria começar, Fran, de repente, do começo do atendimento. Quando o cliente está um passo antes da porta, quando ele está na frente da porta, o que a gente faz, Fran, no momento desse? Então, Márcio e meninas, o momento quando o cliente, tá, se observa que ele está entrando na loja, antes até mesmo dele entrar, você já observa o que você estiver fazendo, gerente, vendedora, larguem tudo, porque ele agora é a nossa prioridade. Então, nós temos que nos levantar, ir lá até a porta, recepcionar esse cliente com toda a energia, com simpatia. Então, isso é muito bacana, tá? E sempre recepcionar ele, chamando ele pelo nome. Seja muito bem-vindo às Óticas Ferri, tá? Então, legal isso é demais. muito legal. Então, tu quer me dizer que o jeito que tu se porta ao receber o cliente que está entrando na porta é primordial, é importantíssimo. Importantíssimo. Sempre com... então vamos lá. Sempre com um sorrisão no rosto, sempre de pé, sempre pé. De pé, você vai até a porta, recepciona com aquele sorrisão de orelha a orelha, como a gente sempre fala, tá? E desejar umas boas-vindas, seja muito bem-vindo às Óticas Ferri. Eu sou a Francisca, estou aqui para atender. O seu nome, por gentileza. E aí o cliente, sempre chamar o cliente pelo nome, ele vai se sentir muito importante, e ele realmente é, né, galera? A gente sabe disso. Ontem, coincidentemente, eu estou sempre o tempo todo olhando, enfim... Sim. Eu escutei uma passagem de um livro que peguei um capítulo para ler, que o autor fala o seguinte: na venda, a pessoa gosta muito de escutar o seu nome. Tu aumenta em 70% a tua conversão de venda dos teus atendimentos se tu chama a pessoa pelo nome 100% das vezes que tu vai falar com ela. Então, por exemplo, tô te vendendo óculos, eu falo, Dona Fran, Dona Francisca, Senhora Fran, Seu Márcio. Repetir, porque o nome da pessoa é algo muito comum para ela. Ela gosta de escutar o nome dela porque é o nome dela. Então, o nome, o apelido, como ela se mencionou, como ela se mostrou para ti ali. Então, quando ela escuta isso, traz uma sensação de familiaridade muito importante. Hoje, a gente vai falar muito sobre isso, sobre os gatilhos que a gente consegue, não gosto muito do termo gatilhos mentais, mas é exatamente isso, sobre os gatilhos que a gente consegue desencadear no outro com ações nossas, dentro da venda. Então, o primeiro passo da venda, Fran, não tem erro, o cliente entrou na porta, tu para o que está fazendo, tu se levantas e vai se recepcionar esse cliente. Isso, recepcionar esse cliente na porta. E com aquele sorriso maravilhoso, com toda aquela energia, como o Márcio citou, chamar sempre o cliente pelo nome, porque assim você já cria a primeira conexão. É uma primeira sintonia que a gente tem com o cliente. Muito legal. Depois de toda essa recepção, a gente vai levar esse cliente até a nossa mesa, sabe? Puxar a cadeira, colocar ele sentado, assim ele vai se sentir mais confortável, agradável, num ambiente gostoso dentro da loja. Entendi. Colocar ele sentado, tu acha que é algo primordial? Sim, primordial. E como que eu pergunto o nome dele? Tu acha que eu pergunto, eu sou o Márcio da Óticas Ferri, qual o seu nome? É isso que eu posso fazer? O cliente entrou dentro da loja, a gente já está em pé, já levantamos, fomos recepcionar ele na porta. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo às Óticas Ferri. Eu sou a Francisca e eu vou atender você a partir desse momento. Por gentileza, qual o seu nome? Muito legal. Então, ele já vai se apresentar e assim a gente já vai recepcionando o cliente e convidando ele para dentro da loja, tá? Muito legal. Acho que a gente conhece todas as operações. Exato. Tem algumas meninas que fazem isso, mas tem outras que não conseguem fazer esse processo. Essa trava de não fazer isso, Fran, tu acha que vem de algum lugar ou é só falta de costume e uma cobrança nossa? O que tu acha? Olha, falta de costume, mas também, imagina, pensa comigo.
Olhe um atendimento mais caloroso, mais receptivo, sabe, com aquela energia gostosa. Façam esse teste para vocês verem. Se a gente faz esse atendimento, sabe, com um grande sorriso no rosto, recepcionar ele na porta, é totalmente diferente do que eu estar sentada dentro do balcão aqui no caixa, por exemplo, e aí o cliente entrar e falar: oi, bom dia para você. Olha a diferença. Entendi. Entende? A conexão é bem diferente. Ele não quer 10 pães doces, né? Ele exatamente. Quer... Entendi. Então, isso é um padrão e eu acho que todas, quem já faz, manter, e quem ainda não colocou no hábito, na prática, para ser isso diariamente e várias vezes durante o dia, é bem importante vocês colocarem isso na prática, meninas. Vai fazer uma diferença muito grande para vocês, tá, Márcio? Muito bom. Então, Fran, e como que eu coloco esse... a gente está conversando aqui hoje bem de um passo a passo, tá? A gente está tentando idealizar na cabeça o que é um atendimento e mostrar o que a gente quer e o que a gente precisa que seja feito. Como eu já perguntei, já recebi, então vi que é primordial estar em pé, atendê-lo com um sorriso no rosto, estar em pé fazendo atendimento. Como que eu posso fazer para colocar esse cliente sentado? O que eu costumo fazer, só para tu entender, não sei se tu concordas com isso ou não. Sempre puxar a cadeira para deixar esse cliente confortável, porque quando eu recebo alguém em casa, a minha ideia é deixar essa pessoa o mais confortável possível. O meu planeta ali, a minha unidade é a minha casa. Então, quando eu recebo alguém ali, na minha visão, essa pessoa tem que estar mais confortável com isso. Mais confortável, né, com isso. É isso mesmo? O que tu acha sobre isso, Fran? Exatamente. O importante é, a partir do momento que você recepcionou na porta, convidou ele para dentro da loja, é importante fazer o quê? Você puxar a cadeira para esse cliente sentar. Porque se eu digo para ele: pode sentar, por gentileza. Só que aí eu estou dando a opção para esse cliente dizer sim ou não, tá? E se eu puxo a cadeira, ele já sabe que eu estou puxando a cadeira para ele sentar, se sentir mais confortável, no ambiente ficar mais agradável. E a partir do momento que ele senta, uma das coisas, não sei se nas unidades que eu já tive em todas, tá? Eu sempre, quando eu puxo a cadeira para o cliente, observem a partir de agora, tá? Eu sempre puxo a cadeira, coloco ele sentado e sempre coloco a mão no ombro, sabe? Isso dizer que seja bem-vindo, fique à vontade, e ele se sente mais confortável. O cliente vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes em se levantar e querer sair da loja. É o danado do gatilho que a gente desperta na cabeça do cliente. Exato. De reciprocidade. Ele precisa te entregar. Tu deu tanto carinho para ele, tanta atenção, tanta gentileza em puxar. Porque hoje em dia não é todo mundo que puxa. É só detalhe. Não é? Exatamente. Não é todo mundo que puxa a cadeira para tu sentares. Não não digo nem todo mundo, não são todos os lugares que a gente visita, exato, que a gente vai comprar. Uma, que eu tenha a possibilidade de puxar a cadeira e eu sentar, e outra, que as pessoas tenham a vontade de fazer isso, né, Fran? Exatamente. Então, que bacana. Vamos lá, então receber ele de pé com um sorriso no rosto, botar ele sentado na cadeira, acho que é primordial, acho que é bem bacana. Exatamente. Sentar ele, deixar ele muito confortável, ele sentado. E aí vem a parte, eu acho que muitos vendedores pecam, isso estou falando de um geral, no ramo de venda, que é entender o que esse cliente quer e, ao mesmo tempo, criar uma conexão com esse cliente. Fran, o que é melhor? Primeiro, tu criar a conexão com ele, ou tu entender o que ele quer, fazer uma pergunta fria, entender o que ele quer, tentar criar uma conexão com ele para ser mais fácil, entender o que ele quer. O que tu acha que nesse momento, quando o cliente está sentado, eu botei o cliente sentado, recebi com um sorriso, fiz o que a Fran queria, botei ele na cadeira, está sentado comigo. E aí? Isso mesmo. Então, concluindo na parte em que a gente já convidou, já puxou a cadeira, deu tapinha nas costas e ele está ali sentado confortável, tá? A gente já vai oferecer o quê? Perguntar para ele se aceita uma água ou um café quentinho. Porque a gente sempre tem na nossa loja um café quentinho, aquela água gelada, natural. Sempre tem. Olha, se não tivesse café. Tá? Então, isso é muito importante. E se ele falar que quer, o que eu faço? A gente vai servir ali o café. Levanta e serve. Isso. Vamos pegar, pode levantar e servir o café para ele. Eu prefiro servir porque eu continuo com a mesma conexão da hora que eu fui recepcionar ele na porta. Então, acho bacana isso, tá? Recepcionei ele na porta, ele veio, já sentou, a gente já está num papo bem bacana, tá? A gente não entrou em assunto ainda de receita, valores, lentes, ainda não. Então, eu tô... Nesse momento, tu tá criando a conexão com isso. Ele tá sentado, exato, tu não tá igual uma múmia falando, sem falar nada. Não, tu tá conversando com ele. E tu usa algum desculpa, Fran, mas tu usa algum gatilho? Só fala mais um pouquinho sobre isso. Tu olha a cor da roupa, tu vê quem exato, tu faz alguma pergunta em específico, diz pra mim. O que eu faço? Esse cliente, como eu já recepcionei ele, a gente começa a bater um papo,
ele aceitou o café que eu já ofereci, enquanto eu vou ali fazendo café, montando o cafezinho dele na xícara, colocando o açúcar ou adoçante como ele decidiu, a gente vai conversando. Então, seu Márcio, e aí como é que foi seu dia? Você mora aqui perto? Como você conheceu aqui a loja? Conta aí pra mim. Então, num papo bem descontraído, Entendi. tá? Então, isso é muito bacana. Muito legal. O assunto vem na hora Vem aleatório. do que a pessoa está ali na frente. Às vezes o cliente está com a camisa, sabe, azul, verde. Então, se às vezes é um cliente mais fechado, a gente começa a descontrair esse cliente. Olha que bacana, gostei do tom da sua camisa. Olha, meu esposo, ele gosta também dessa cor. É muito bonito. Os homens, a maioria, gostam, né? Então, isso mais para descontrair. Às vezes, quando é a mulher, ela tá com um batom bonito, o esmalte da unha dela, ou a unha tá bem feita, ela tá com um colar, um brinco, enfim, começar a puxar. Ah, eu adorei a tua corrente, muito bonita. Ah, onde tu comprou? Fala para mim. Então, isso a gente vai criando uma conexão, entende? Entendi. Então, continua mantendo esse mesmo time para depois a gente ir para a parte da venda. Querendo ou não, todo mundo gosta muito de um elogio, né? Gosta, elogio. Ah, seu cabelo tá lindo. Aonde que tu corta? Onde tu fez essas luzes? Ah, que bacana. Sabe, essa sobrancelha. E assim o papo vai evoluindo, tá? Tá, bacana. Então, é importantíssimo, desde o momento em que eu recebo esse cliente de pé, que eu estou conversando com ele, estou criando essa conexão, estou falando sobre os assuntos aleatórios que possam envolver o sentimento daquele cliente para que ele consiga se desarmar. Exato. Porque uma pessoa muito armada, uma pessoa que não quer sentar, uma pessoa que não se sentiu confortável, ela vai estar armada. Ela não... Imagina você, vendedor, que chegou a um ambiente que você não é do seu comum. Por exemplo, uma loja qualquer, ou um consultório, ou algum lugar que você vai ser atendido, correto? Se tu não eres bem recebido nesse ambiente, o que acontece na energia? Tu se retrai, fica tu travado. sai fora, tu fica acuado, e a pessoa acuada ela não vai investir. Então, quanto mais confortável, por isso que a gente insiste tanto em deixar essa pessoa confortável. Exato. Porque quanto mais confortável essa pessoa tiver durante esse atendimento com relação a como ele foi recebido, já sentou, já tomou uma água, já tomou um café. Às vezes nem quis o café ou água, mas Exato. foi oferecido. Mas foi oferecido. O carinho está ali, a atenção está ali, o interesse 100% destinado está ali. Eu acho que é isso, né, Fran? Então, Esse tu é o caminho, demonstrar para o cliente que tu está 100% com interesse nele. Isso mesmo. Bacana demais. Exatamente isso. E depois que ele sentou, eu já consegui criar essa conexão, ele já riu comigo, eu já comecei a conquistar esse cliente, Fran. O que eu faço para conseguir saber o que ele precisa efetivamente? Então, exatamente. Quando chega nessa parte que a gente já se conectou, então a vibe já está bem bacana, eu sempre gosto de perguntar como você conheceu aqui a loja, você fez a consulta aqui ao lado. Então, como nossos clientes, a maioria consulta pelo Instituto, então é importante a gente saber como que ele ficou conhecendo o Instituto ou até mesmo ali a loja, tá? Às vezes até mesmo receita de fora, tá bem? Então, assim, ele sempre vai falar, olha, eu vi pelo tráfego pago, a moça me abordou na rua, tá? Uma colega minha ou meu colega do trabalho fez o óculos aqui, gostou e me indicou. Que legal. Então, é bem bacana a gente também saber disso. E assim a gente vai começar a entrar na conversa, entender o cliente, na questão de se ele está de óculos, vou perguntar, seu Márcio, quanto tempo que você está com esse seu óculos? Faz bastante tempo? A pessoa vai dizer, olha, eu estou bastante tempo. E assim a gente vai entrando no assunto do quê? Do óculos, da venda, entender o cliente, por que ele veio fazer essa nova consulta, é porque ele está sentindo dificuldade com o óculos dele, ou quem não usa, qual é a dificuldade que ele está sentindo que trouxe ele para vir fazer uma consulta, fazer o exame de vista e fazer a compra desse óculos, entender um pouco, tá? Relacionado a isso. E depois perguntar com o que ele trabalha, para depois a gente entrar na parte dos tratamentos, campo de visão. Então, é importante primeiro ouvir o cliente, entender a necessidade dele, para depois a gente entrar com parte da lente, tratamentos também. Muito legal. Então, eu já vejo tu atender há, sei lá, mais de 8 anos. Sim. E eu entendo como tu faz toda essa conexão, esse tipo de pergunta. Então, escutar efetivamente o que o cliente está falando para ti é a melhor solução para tu apresentar o melhor produto para ele, fazer a melhor apresentação do produto. Sim. Então, tu crias uma conexão com esse cliente, tu deixa ele muito confortável, tu deixa ele feliz, ele já está confortável. Ele já está instalado, sentado, porque tu sentou, ele já está com o cafezinho pronto, ele está tomando água, ele já observou as armações. É esse momento que tu vai tirar o foco dele dessa conexão, porque tu já está com ele aqui na mão,
e pega a receita e começa a falar sobre a receita dele. Sim. Beleza. Porque nesse papo que eu estou tendo com o cliente, procurando entender ele, ouvir e qual a necessidade de fazer esse novo óculos, ele tá passando informações para mim, tá? Para que na hora da venda, que eu for falar do produto, até mesmo na hora que chegar no valor, eu vou ter mais argumentos, tá? Entendi. Isso está me ajudando o quê? No fechamento da venda. Então quer dizer que tu usa o argumento muito. para fechar a venda, o argumento que tu teve lá no começo, na primeira pergunta. Eu pego tudo isso, todas essas informações. Por isso que é importante conversar bastante com o cliente. Ah, mas o cliente é muito fechado, ele não se abriu muito. Vai fazendo perguntas para que ele possa já em seguida te dar uma resposta exata. Então, às vezes o cliente, tá, mas é a primeira vez que você vai usar o óculos? Sim, a primeira vez. Olha, eu nunca usei, não entendo muito sobre tratamento. Olha, você gosta de usar óculos? Já pensou a sensação de usar óculos pela primeira vez? Olha, eu não gosto muito. Aí a gente explicar por que a necessidade, quais os benefícios. Então, essa conversa com ele, eu vou observando se ele é uma pessoa que gosta de usar óculos ou não. Isso me ajuda muito para eu ir para o fechamento da venda e eu usar essas informações depois. Muito tá? legal. Então, isso é importante observar e entender e ouvir bem essa conversa com o cliente. Muito bom. Então, o cliente tem que estar sempre sentado. A gente conversa com ele sentado. É Tem casos, Márcio, que às vezes realmente tem aquele cliente. Ah, mas tem cliente que não quer sentar? Tem esse cliente também que gosta de ficar em pé, se movimentando. Então, nesse momento, claro, a gente também vai ter que ficar em pé. Cliente está em pé, vamos ficar em pé. Cliente está sentado, vamos ficar sentado. Em momento algum, fazer um atendimento que o cliente está sentado, a gente vai estar em pé. Tá? Entendi, então, isso dá uma sensação, um gatilho de superioridade, parece que é superior à pessoa que está sentada. Exato. Né? Às vezes a gente acha que isso não faz diferença, mas faz uma diferença muito grande. O nosso corpo, os gestos que a gente faz e tudo que a gente executa comunica muito. As pessoas, as pessoas sentem a energia que tu está emanando naquele momento. Isso é batata. Uma coisa que eu observo muito quando estou contigo nas unidades, e grandes players, grandes vendedores também têm esse costume de fazer, é falar o nome do cliente o tempo todo. Quando você está perguntando para ele, faz quanto tempo que você não usa essa armação, seu Márcio? Qual armação que você prefere, seu Márcio? Está sempre repetindo o nome do cliente, porque o nome do cliente é algo comum, algo que ele gosta de escutar. Então, repita o nome desse cliente várias vezes durante a venda. Exatamente. Esse é o seu óculos, seu Márcio. Isso. Cara, isso desperta um gatilho. Por que é meu óculos? Por que ele está falando que é meu óculos? Eu nem decidi ainda. Então, ele já entende, ele já vai passar o cartão e comprar antes mesmo de decidir pelo teu poder de decisão da compra. Tu está plantando na cabeça dele que ele vai querer esse óculos. Então, se sirva como dica, vamos ver se eu... Fran, me corrija se eu estiver errado. Fazer um brevezinho resumo só do que a gente conversou até agora. Atender o cliente de pé na porta com simpatias estralando 100%. Recepcioná-lo como se estivesse em casa, botar ele sentado, oferecer uma água e um café, perguntar o nome perfeito e tratar ele sempre pelo nome. Sempre. Muito bom. A todo momento. Criar uma conexão com perguntas ou assuntos que são em comum entre vocês do que aquele atendimento ou o que está acontecendo. Elogiar algo do cliente, tá? Bacana. Criando cada vez mais essa conexão. Bacana demais. E aí eu tô com ele sentado, já conectado ao meu cliente, ele já está confiando em mim e ele já sabe que eu sou o consultor ótico que vai resolver o problema dele, mas ele não sabe nem qual é o problema dele ainda, porque eu nem peguei a receita na mão dele ainda. Exato. Então, esse nem momento... chegamos na parte da receita. Então, eu já estou aqui há um tempão com esse cliente, só me conectando com ele, só deixando ele confortável, só gerando a cama para ele se sentir confortável em passar o cartão, é isso? Exatamente. Por que isso? Nossa, porque toda essa função toda para chegar e passar a lente, passar o valor para ele passar o cartão ou o crediário. Porque é o seguinte, ele tem que entender, o cliente, que a gente está ali para ouvir, resolver o problema dele, que ele não está enxergando, ok? Então, não é passar aquela sensação que, ela só quer me vender, ela já vai passar o valor, já vai me tacar a faca. Porque eles falam assim, já vai me tacar a faca, né? Então, a sensação que o cliente tem, a maioria, é essa. Então, não, vamos mostrar diferente. Ele está ali, a gente vai passar para ele, explicar e os benefícios, a vantagem que ele vai ter, sabe? A experiência que ele vai ter com esse novo óculos, o conforto que ele vai ver, o mundo diferente, como que ele vai enxergar. Então, isso é muito bacana, tá? Essa sensação. Nossa, muito importante. Toda pergunta que tu faz para o teu cliente, serve como dica também, vai te nortear para que tu consigas usar a arma contra ele mesmo. Exatamente. Ele te deu a munição. Se ele falou que ele usa muito computador,
quando fores usar o exemplo do filtro de luz azul lá na frente, na apresentação do produto, tu vai trazer um exemplo de uso de computador. Exato. Quando ele te fala, cara, que ele gosta muito de brincar com o filho dele, tu vai falar para ele que esse óculos ele vai trazer a sensação de ter um melhor aproveitamento do tempo com o filho. E aí a gente tem inúmeros exemplos e assuntos que a gente consegue destravar para fazer com que esse cliente efetivamente entenda o que ele está fazendo. Então, Fran, um ponto importante é escutar o que o cliente tem a falar para poder apresentar o melhor produto para ele, Exato. É isso? Ouvir um pouco o cliente, tá? Isso é muito importante. E como que faz essa escuta, que é difícil, às vezes, o vendedor está o tempo todo querendo falar, querendo se expressar, abertão, falando. Como que o vendedor consegue fazer uma pergunta, se concentrar no que efetivamente aquele cara está te falando e depois já transformar isso num gatilho para oferecer o melhor produto e serviço para ele? Consegue, Márcio, porque tu já está num bate-papo leve, descontraído, confortável. Então, você faz perguntas, tá? Aí você espera esse cliente responder e ele vai conversando contigo aleatoriamente e vai te respondendo tudo que você perguntar. Às vezes eu pergunto para o cliente, quando ele não usa óculos, Márcio, então você está sentindo dificuldade para chegar? Olha, eu estou sentindo dificuldade e me diz, quando você está lendo, você lê bastante, usa o computador, eu uso. E me diz uma coisa, eu vou fazer um teste contigo. Tu vê as letras mais embaçadas depois de uns certos minutos que você está no celular? Sim, eu sinto isso. E aquela dorzinha no olho no final do dia, fica dolorido o olho, tal. Fica. Olha como é que sabe. Eu falei, então, esses são um dos sintomas primários que sente quem nunca usou óculos e agora precisa, que é o teu caso. Entendi. Entende? Aí a pessoa, nossa, e é verdade, eu sinto mesmo esses sintomas. Aí tu mostra a autoridade que tu sabe o que tu tá falando. Exato. E que tu vai resolver o problema dele. Sim, exatamente. Então, e como é que tu descobre? A gente passa credibilidade, aí a gente já começa a passar credibilidade para o cliente. Nossa, essa moça, olha, ela sabe mesmo. Aí, o que a gente está fazendo? Continua na conexão e ele já está respondendo as perguntas para depois a gente usar lá no final, tá bem? Entendi. E aí vai entrar a parte do tratamento. Para que serve? Sabe aquela dor no olho? Vai servir para isso e isso. A gente já vai chegar nessa parte, tá? Ah, que bacana. que bacana demais. Então, a gente ainda está no começo da venda. O cara, eu acabei de pegar a receita dele. O ramo óptico, ele é muito tranquilo, mas ele é muito personalizável. Cada pessoa tem o seu óculos, o pedido é único para cada um. Exato. Quando eu pego a receita, Fran, é legal explicar para o cliente o que ele tem, qual é a dioptria dele, ou por que o doutor receitou. Como a gente tem em nossas consultas, eu só pego a receita e leio para ele o que tem, eu explico para ele que ele tem uma miopia, uma hipermetropia, ou eu faço isso dependendo do cliente que eu tenho na minha frente? A gente vai explicar tudo, a leitura toda da receita, tá? Isso é muito importante. Tem clientes que já usam óculos, já entende um pouco, ok? Super bacana. Aí tu explica menos um pouquinho, mas continua explicando. Mas continua explicando. Isso é padrão, tem que explicar igual, tá? Isso tanto multifocal quanto visão simples. Multifocal, visão simples, perto, longe. Então, a gente tem que explicar. Entendi. Porque o cliente ele não está comprando uma camiseta que ele vai ali, colocou, serviu, entende? Ah, ficou ótimo essa aqui, gostei dessa cor que eu estava procurando mesmo. E simplesmente, ok, passar ali o valor. Não, a gente está vendendo um óculos aonde ele vai enxergar melhor, ele vai ter uma qualidade de vida totalmente diferente a partir de agora, tá? Independente se ele já estava usando óculos ou não, mas isso é totalmente diferente. Então, é muito importante nós, como consultoras, tá? Explicar para o cliente toda a parte da lente. Olha, a sua consulta nova que você fez, agora você precisa. Se a pessoa não usa multifocal, vai ser a sua primeira vez. Sempre em clientes que vai usar multifocal pela primeira vez, eu sempre falo isso, as meninas também sabem, tá? É muito importante, a explicação tem que ser mais minuciosa ainda, porque é totalmente diferente o mundo dele vai ficar a partir de agora. Imagina, tu usa multifocal, né, Márcia? Então, por isso que até que você viu ele dizer, ai, meu Deus. Exato. Por isso que a gente tem que explicar em todas, visão simples, somente multifocal. Isso é muito importante, tá? Essa legal. Explicação, que também vai ajudar vocês no fechamento final. Porque quando tu explica para eles o que ele tem, que saiu, ele querendo ou não, ele se consultou com o doutor e ele veio com uma receita na mão, aí ele chegou na frente de um vendedor, o vendedor explicou para ele o que ele tem ali. E aí eu acho que isso, de novo, traz o gatilho de que tu sabes o que tu estás fazendo. Sim. Então eu consigo entregar a minha saúde ocular na mão de quem sabe o que está fazendo. Porque o que eu sinto de alguns atendimentos que a gente tem, Fran, e o pessoal pode me corrigir se eu estiver errado vendo o vídeo,
o vendedor não tem a confiança suficiente de falar sobre o produto, sobre o tipo de produto, sobre o que ele está vendendo, o que ele tem a oferecer. E aí o cliente não sente a confiança. Porque, querendo ou não, o cliente de óculos, ele vai comprar por impulso, ele vai, mas é um cliente que precisa utilizar aquilo. É uma ferramenta para corrigir e melhorar a saúde dessa pessoa. Não é algo só estético. Não. É algo que, cara, quem não enxerga de verdade... Faz os dois, né? Ajuda a estética, porque hoje Exato. óculos é moda, tanto que eu tô com um óculos Sim, redondo. Exato. Mas não só pela estética, mas pelo o resultado da saúde visual dessa pessoa. Nossa visão não é tão alto o nosso grau, mas tu és um exemplo, tu tens menos 7 de miopia, tu sabe como é que tu enxerga sem a lente corretiva. Meu Deus, eu sem óculos não enxergo nada, vejo tudo embaçado. E como é que é viver o mundo sem enxergar, será? Ai, horrível. É ruim, Fran? Eu vou fazer um teste, tá, gente? Aqui eu tiro o óculos, Márcio, eu te vejo, tá? Todo embaçado. O teu rosto, eu só consigo enxergar a barba preta. O rosto tão bonito gente, dele, imagina. Agora eu coloco o óculos e vou enxergar em 4K. Entendeu? Lente não é New Lab, né, Fran? Com certeza, né? Muito bom, muito bom. Minha lente é maravilhosa. Então é isso. Imagina essa experiência que o cliente vai ter comprando as nossas lentes, com toda a nossa explicação, tiramos todas as dúvidas para ele, explicamos, a gente tem um material maravilhoso para apresentar para o cliente, entendeu? Na hora da venda. Entendi. Então, quando ele pegar esse óculos, nossa, ele vai entender. Nossa, exatamente como tu me explicou, hein? Estou enxergando realmente mesmo bem melhor. Então, é importante, que bacana. Tá? Então, é muito importante, toda vez, eu falar o nome do cliente o tempo todo, eu receber bem ele. Toda essa conversa, o nome dele está sendo citado. Então, quando eu estou falando, seu Márcio, sua receita é isso, seu Márcio, sua receita é aquilo, eu estou o tempo todo instigando esse cliente a comprar e decidir. Fran, depois que eu tive... Demora muito. Por que uma venda, às vezes, demora 1 hora, ou às vezes... Tu acha que eu tenho que ter um tempo específico para ter essa conexão? Tu acha que eu... preciso ter meia hora, posso ter 5 minutos, não importa se eu ficar 1 hora. Qual é o maior tempo que eu utilizo na venda para conexão? Como que funciona mais ou menos isso para a gente poder passar para o próximo passo para a apresentação do produto? Então, Márcio, não tem tipo assim, um tempo exato. Para cada cliente eu tenho que atender em 15 minutos, 20 minutos, 30, 1 hora. Não. Isso vai de cliente para cliente, tá? Mas isso não impede e não vai mudar, tá? Todo o atendimento, como a gente explicou agora desde o começo da nossa conversa, tá? De recepcionar o cliente, fazer toda essa conexão com ele. Legal. Então, tem clientes que querem um atendimento mais rápido, tem aqueles que são mais objetivos. Então, realmente, a gente tem que passar toda a explicação, só que não tão devagar. Então, isso vai de cliente para cliente. Entendi. Tá? Eu costumo falar que nos atendimentos, eu já vendi tudo na minha vida, e os atendimentos que mais levam tempo não é falando sobre o produto, efetivamente. É conversando sobre a vida do cliente, ou sobre o que aconteceu, ou sobre um fato que esteja acontecendo. Um detalhe, vendedor não tem religião, vendedor não tem lado político, vendedor não tem time de futebol. O vendedor, ele fala sobre assuntos aleatórios que trazem uma sensação de alegria, de felicidade, de gatilhos positivos. Algo que seja... Cara, só se for um assunto que estourou muito, sei lá, essa guerra que estourou no Rio de Janeiro. Tu pegou uma senhora um pouco mais emocionada que comentou sobre isso, faz um comentário, não seja uma pessoa alienada. Esteja sempre antenado nas notícias, mas tente sempre buscar o viés positivo. O ambiente de compra tem que ser um ambiente alegre, um ambiente positivo, um ambiente que traga conforto e segurança para a pessoa. Se eu não estou confortável, eu não estou seguro, eu não passo o meu cartão. Tanto digital quanto fisicamente. Fisicamente é mais ainda. Se tu não tá confortável, tu não vai passar o cartão. É isso, Fran? Não vai. Beleza. Exato. Fran, então eu tô lá, já conectei com ele, fiquei esse tempão fazendo essa conexão, fiz as perguntas e entendi o que esse cliente quer. Como que eu apresento lente ou armação? Como que eu faço esse primeiro transbordo para atender melhor esse meu cliente e deixar ele mais confortável possível, Franzinha? A gente já fez todo o processo, tá? A gente conversou. Então, agora a gente vai para qual parte, tá? Então, a gente vai entrar com a parte da armação, que a gente tem que encantar esse cliente. Porque a armação é o produto que ele está vendo, pegando e experimentando. Então, aí a conexão agora vai ser com o produto, porque a lente vai ser feita depois. Tá. Aí a lente a gente vai encantar no quê? Na nossa explicação, a gente vai passar credibilidade, confiança para ele, tá?
num produto que ele vai receber depois, que é a lente já toda montada na armação nova que ele vai estar comprando agora com a gente. Legal demais. Então, assim, a gente vai pegar os modelos e vou perguntar. Seu Márcio, me diz uma coisa. Já que é a primeira vez que tu vai usar óculos, ou, por exemplo, se já usa, me diga, quer continuar mantendo, usando o acetato? Como é que foi a tua experiência com essa armação? Foi confortável? Gostou? Quer manter? Ou agora quer trocar? Quer ir para um metal? Quer usar uma de nylon? Não tem problema ele querer mudar a armação dele naquele... Não tem problema. Às vezes a pessoa quer mudar até de estilo, de visual, isso tu pode apresentar para ele também. Claro. Claro que nisso, quando eu pergunto na troca da armação, eu já olhei na receita dele se a lente dele tá viável para qualquer modelo dessas outras armações, tá bem? Bacana. Eu não vou poder oferecer para ele uma de nylon sendo um grau de 8, 9, 12. Treinamento técnico, a gente fala sobre um vídeo que eu falo lá sobre lentes, sobre tipos de materiais ou armações. Vale a pena dar uma olhada, conferir lá para entender o que vender melhor para o seu cliente ou não. Isso. Fran, eu entendi então que eu fiz perguntas para esse meu cliente, eu entendi o que ele precisa e eu comecei a apresentar armações para ele. O que eu gosto de usar de gatilho, me corrija se eu estiver errado e queria muito escutar a tua opinião com relação a isso. Eu sempre uso o seguinte gatilho. Dona Fran, senhora Fran, Fran, essa aqui é a sua armação. Eu boto sempre na bandeja, todas as lojas têm uma bandeja de veludo. Tem a bandeja. Eu boto essas armações na bandeja. Eu não pego muitos modelos. Eu pego 4 modelos de armação, aonde eu já entendo que, na minha concepção, não da concepção do cliente, vai ficar bom no rosto dela. Lembrando que, muito importante, quem escolhe a armação é a cliente. Quem decide qual modelo usar, o que ela está sentindo é o cliente. Às vezes chega uma pessoa com o rosto redondo, ela quer usar um óculos redondo. Não vai ser o vendedor que vai dizer, não utilize, não compre. Não é isso? Exatamente. Eu acho que... Então, assim, trazer a armação numa bandeja, apresentar como se fosse a joia da grife, de fato, para esse cliente. E ela realmente é uma joia, né? Então, quando a gente coloca esses produtos, as armações na bandeja, e a gente vem para a mesa para apresentar ali para o cliente, então, assim, a gente está passando que esse produto, ele é bom, então é uma joia, é algo que ele vai colocar no rosto, assim a gente está passando, tá? Valor para essa armação. Imagina se a gente traz ali na mão e coloca ali na mesa de qualquer jeito. Então a gente não está agregando valor nesse produto. Parece um buquê de casamento, tem 10 armações, todas só pela haste, e tu segura e vem. Eu tenho o hábito, sabe, de pegar e fazer assim. Olha, seu Márcio, e olha que armação delicada, mas bem resistente. Ela é toda no acetato e, além disso, ela não é plástico, ela é bem flexível. Eu faço bastante esse movimento para o cliente ver da resistência que tem. E gosto sempre, eu agrego, sabe o que, meninas? Nesse material, eu uso um argumento que tem armações, que agrega também algodão, tá? Junto com o acetato. Por que isso, Fran? Então, a gente apresentar a armação. Então, como é importante tu trazeres a armação como se ela fosse uma joia, e tu apresentando ela individualmente para o teu cliente, mostrando para ele que aquilo vai ficar bom, entendendo, escutando o que ele acha sobre isso. Uma coisa que eu falo desde quando eu entrei na rede, porque eu sempre escutei falar, eu tenho a minha convicção porque isso funciona, mas eu queria escutar de ti, Fran. O porquê botar um óculos solar na bandeja junto? O óculos solar, qual é ali a chave do negócio, tá? Então é importante colocar. Colocamos os receituários e um óculos de sol. Que isso também o vendedor, o consultor, pode estar oferecendo para esse cliente, além dele fazer o óculos com grau, tá? Ele fazer essa lente com grau e com a coloração. Tá? Às vezes o cliente tem um grau alto, e aí mas ele quer usar, mas ele não tem foto. Então, por que não oferecer para ele o óculos solar e esse cliente está usando com a coloração? Ao invés de vender um óculos só, tu venderia 2 óculos? Vender 2 óculos. Você está o quê? Adicionando, eles chamam o quê de adicionais. Então, a gente está agregando cada vez mais valores. E tem a possibilidade de eu comprar esse óculos solar para dar de presente, por exemplo? Pode também. Às vezes a pessoa, não, mas eu não gosto com coloração. Eu gosto do meu com foto, aquele que clareia, escurece. Ok, bacana, pode ser. Entendi. E oferecer esse óculos também, pode ser o masculino, pode ser o feminino, e ele presentear alguém. Legal demais. Entende? Então, a apresentação da armação é muito importante para eu despertar a emoção do cliente e conseguir fechar uma melhor venda lá na frente. Exato. E nesse momento da apresentação da armação, Fran, eu já li a receita desse cliente, eu já conversei com ele, eu já tenho a minha conexão, eu já sei o que ele quer, o que ele precisa. Estou chamando ele pelo nome. Pessoal, lembrem que eu estou o tempo todo revisando e mostrando passo a passo do que nós entendemos que é um atendimento com excelência. Eu acho, né, Fran, que é isso que a gente quer tentar passar para o pessoal. Então,
eu cheguei nesse passo a passo, eu estou apresentando a armação para esse cliente, ele botou essa armação no rosto. Uma dica, acho que eu vou usar o momento para dar uma dica. A pessoa é míope, tu viu na receita que ela é míope, mostre os detalhes da armação. O míope tem dificuldade para longe, mais perto ele tem uma visão muito boa. Se tu mostrar para ele todos os detalhes que aquela peça tem, principalmente a que ele demonstrou interesse, vai fazer com que ele foque nos detalhes da armação, se encante por aquele detalhe e deixe as coisas que estão na periferia não tomar tanta atenção dele. Então, quando tu pede para ele focar a atenção no perto, ele vai focar a atenção no perto e ele vai enxergar muito bem de perto. Esse é um gatilho muito importante para tu venderes pro míope. Quando tu pega o contrário, tu pega um hipermétrope, a ideia é de tu mostrar para ele qual é o benefício que aquilo vai trazer para ele no dia a dia. Porque o hipermétrope, geralmente, ele não quer comprar o óculos ou ele acha que ele não precisa comprar o óculos. Não precisa, exatamente. Então, tu mostrar qual é o benefício que a armação vai ter, eu acho que talvez seja uma dica bem importante para tu melhorar a tua conversão de venda lá na frente. Mas voltando à apresentação da armação, Fran, eu já acompanhei teus atendimentos, enfim, tem algum detalhe que tu fala dessa armação? Algum gatilho que tu fale para esse cliente que se ficou bom ou não? Como que eu apresento essa armação para o meu cliente? A partir do momento que a gente já selecionou as peças, o cliente gostou do modelo e da cor e ele experimentou essa peça, a gente sempre observa, tá? As meninas que eu já acompanhei atendimento, elas viram também eu atender as unidades, sempre eu observo no rosto do cliente, além de ele já ter gostado da cor do modelo, vamos observar o encaixe da nasal, a altura que está delineada com a sobrancelha dele, tá? Aqui na haste, se está encaixado. Porque esse encaixe é importante na orelha? Justamente para o conforto, porque é uma peça que ele vai usar o dia todo, direto. Então, tem que estar confortável depois com a lente, entende? Então, eu falo isso sempre para o cliente. Olha, você observa, olha que ficou bonito, Márcio. Você observa que na nasal ficou bem confortável? Ah, é verdade, ficou bem encaixado. Isso vai te dar um conforto, não vai te machucar, tu não vai sentir incômodo por ser um óculos. Esse modelo novo que você está aqui experimentando comigo, então você vai sentir muito conforto com ele. Observa que na altura da sobrancelha também está delinear com o teu rosto, o encaixe para o teu formato também. Na orelha você observa. Eu gosto sempre de virar, mostrar para o cliente. Não é só ele pegar aquela peça e colocar no rosto, porque ele, às vezes, ele não entende. Tem pessoas que já usam, entende, ele observa esses encaixes. Mas quem está usando a primeira vez, não. Então, ele tem nós, que a gente vai passar credibilidade e confiança e mostrar para ele nesse conforto da peça nova, entende? Muito bom. Acho que essa é uma fala muito boa. Tu mostrar para o cliente que ele tem confiança no que tu está apresentando para ele. Exatamente. Assim eu estou gerando o quê? Confiança, credibilidade. E facilitando a venda lá no final. Facilitando quando eu jogar para ele, passar para ele ali a partir do valor. Então, se eu entendi o que tu falou, só para resumir como a gente está fazendo até agora, eu destacar 3 ou 4 detalhes que essa armação tem, eu falar tecnicamente como que essa armação se encaixou bem no rosto do cliente, eu acho que é um dos fatores principais para a gente conseguir uma boa conversão. E, Fran, eu apresento quantas armações para esse cara? Boto 20 armações na frente dele? Não. Não, porque às vezes a gente pensa que isso facilita, mas só atrapalha. Atrapalha? Tá? Às vezes, e se eu pegar aquele cliente que é muito indeciso, porque eu mostrei 5 peças para ele aqui e ele não gostou, isso não impede você de pegar essas peças, devolver, deixar ele separado e pegar mais 5 peças novamente, entendeu? E mostrar para esse cliente e ele tirar ali a dúvida e ele decidir na peça, isso não vai impedir. O que a gente não pode é pegar 10, 15 peças e colocar ali na bancada e esse cliente ficar ali desesperado experimentando uma peça em cima da outra. Não tem essa necessidade, tá? Então tu me diz que se eu trouxer na bandeja de 4 a 5 peças, é o volume ideal para ele provar e decidir. Isso já trouxe as peças direcionadas para aquela pessoa que tu está atendendo ali na frente. Porque às vezes a gente tem cliente que ou ele fica sentado e espera a gente pegar as peças, porque ele já falou, olha, Fran, eu vou experimentar o acetato metal. Olha, eu vou querer só metal. Tá, prefere mais redondo, quadrado? A gente pega. Mas tem aquele cliente que quer vir junto, entendeu? E ver os modelos. Então a gente pega a bandeja, coloca as pecinhas aqui dentro, entre 4 e 5 peças, coloca ali e depois senta com ele e vai experimentando com calma. Tá? Tem cliente que é assim, que ele gosta de levantar, ir lá e olhar junto. Mas isso é legal quando o cliente gosta de... É porque ele se entregou tanto a ti, a venda, que ele está em pé escolhendo, está confortável, ele vai sentar, é aquela venda gostosa de se fazer. Então, quer dizer que eu utilizo a bandeja para colocar as peças selecionadas pelo cliente e eu tento resumir essas peças a quantas? A 4, 3 peças? Para ele dizer, o que eu costumo dizer, Fran, não sei se tu concordas comigo ou não, quando eu estou atendendo. Eu
explico para ele que essas peças foram as peças que se encaixaram melhor com ele e que são as peças que, diante da receita, diante do que ele me apresentou, do que ele quer, e diante do que a lente dele vai oferecer no resultado final, são as que vai se encaixar melhor com ele. E eu costumo falar que assim, ó, seu Márcio, dona Fran, essas são as peças que o senhor escolheu. Essa é a sua armação. Olha que legal o seu óculos. Exato. Já temos as 3 escolhidas, vamos definir quem ganha. Traz de novo aquele sistema, aquele processo de tu desmistificar o que está na frente dele e trazer o sentimento que aquilo é dele já. Eu acho que isso é uma dica bem importante para quando eu estou apresentando a armação. E a gente sempre vai estar frisando para esse cliente também. Olha, olha essa nova armação sua aqui, experimenta. Essa que você já gostou. Porque é isso, a gente já separou, ali, as 4 peças que ele estava na dúvida. Ai, Fran, eu estou em dúvida nessas 4 peças aqui. Faz o seguinte, essas outras, então, vamos tirar para não te confundir. Então, a gente já tira da visão do cliente. Entendi. E a gente pega as 2 ou 3 que ele está em dúvida. Márcio, vamos experimentar de novo para a gente decidir qual aqui você, então, vai ficar. Essas 3 aqui foram as armações que você está em dúvida. Então, vamos lá. Experimenta de novo. Olha tudo, ele decidiu. Então, parabéns, sua nova armação, então vai ser essa, Márcio. Gostou? Ficou bonita, o encaixe ficou perfeito. E aí, assim, a gente já tira as outras, porque ele já definiu. E deixamos ali separada na bandeja a armação que o cliente já gostou, escolheu. E isso a gente já viu que vai ficar bom, porque toda escolha da armação que eu ajudo os clientes, tá? Isso é bem importante também, meninas. Eu já olhei a receita dele e eu sei como que vai ficar depois esteticamente o acabamento da lente. Então, isso é bem importante. Porque, às vezes, se é uma armação e o grau do cliente é muito alto, por exemplo, é um grau de -8, então, se vai ser uma lente, tá? É na poli, então a gente não pode pegar uma armação muito grande, porque, querendo ou não, mas é poli, vai ficar fina. Não. Então, a armação é muito decisiva também no acabamento da lente. Então, esse cuidado também a gente tem que ter fazendo a leitura da receita. Legal. Tá? Tecnicamente falando, então, é muito importante eu saber qual é a dioptria desse cliente dentro da receita dele, para poder escolher o melhor tipo de armação, até mesmo escolher lá, daqui a pouquinho, a melhor lente que ele vai precisar para aquela armação que ele escolheu também. Legal demais. Porque, tipo, a gente tem que mostrar para o cliente que é a parte estética, tá? Armação confortável, bonita, e também o conforto, porque tem questão da lente depois com o grau. Tá? Então, casa as 2 coisas. Legal demais. E chegamos ao momento que ele escolheu a armação e definiu qual é a armação que ele vai querer. Eu quero uma de acetato redondo. Hoje em dia, o advento do clip-on é muito importante, então, agregar valor ao clip-on, agregar valor aos tratamentos, a gente vai conversar já daqui a pouquinho. Mas ele escolheu qual é a armação que ele definiu. Vou começar a definir qual é a melhor lente que ele vai botar naquele óculos para corrigir o problema que ele tem, que ele veio resolver. Isso mesmo. Eu já escutei ele lá no começo, então eu atendi ele de pé, eu atendi ele sorrindo, eu ofereceu café, ofereci água, deixei ele sentado, ele está totalmente confortável, conectado. Já escolheu a armação. Como eu apresento a lente? Perfeito. Como eu apresento a lente para essa pessoa? Exato. Então aí chega a grande parte, a gente fica, aí agora, e a parte da lente ali, a parte do tratamento, e a hora que vai chegar o valor. Exatamente, a gente já fez todo um caminho, tá? Para depois a gente brilhar lá no final. Então o que acontece? Agora a gente vai pegar e explicar para o cliente sobre a lente e os tratamentos. E a gente segue sempre fazendo a leitura da receita, tu já viu o grau, então já sabe se é uma multifocal, uma visão simples, e os tratamentos. Márcio, estou olhando a tua receita, tá? Eu vi aqui que o seu médico ofereceu para você o seguinte, como a tua lente é uma multifocal, e aqui tem um tratamento do fotossensível, o anti-reflexo, tá? E o filtro azul. Já usava esse tratamento alguma vez? E se eu pergunto se a pessoa está usando algo. Caso ele não usou, eu vou te explicar um pouco sobre esses tratamentos também e os benefícios deles, tá? Então, tu explica o que é o tratamento, Exato. Qual o benefício que ele traz para o usuário e traz sempre um pensamento positivo para ele entender o que ele está comprando, o que ele está levando. Porque é um geralmente ele leva o que o doutor fala na receita, o que a gente faz com relação a isso quando ele não quer o tratamento, por exemplo? Então, a gente sempre segue explicando sobre o tratamento como está na receita. Por quê? Porque se o doutor colocou ali, é porque no exame que ele fez, ele viu que realmente, é um cliente que é uma pessoa que usa muito telas durante o dia, fica no celular por muito tempo, no notebook, para dirigir tem mais dificuldade em questão da luz à noite. Olha, então realmente o filtro azul vai te dar um conforto melhor. Se ele colocou na receita, é importante ele estar investindo, tá, nesse tratamento. Perfeito. O fotossensível, a maioria quando eles colocam é porque é justamente que ele tem uma sensibilidade ao sol, à claridade.
Então, na conversa da consulta, Perfeito. ele passou esse tratamento. E ele é bom tanto o tratamento, que vai dar um conforto melhor, e hoje em dia quem faz com foto também é a parte estética, né? Fica muito bonito também. Então, agora mais quando vem verão. Então, a gente explicar isso pro cliente. Mas tem aquele também, tá, Márcio? Que às vezes diz, ai, não, eu quero a mais em conta, eu não quero com esses tratamentos aí. Mas a gente explica. Porque se a gente explicar e pegar aquele material que a gente tem, que são as lentes do filtro azul, do antirreflexo e do foto, levar lá fora para o cliente ver, e ele ver como que ela escurece, e está agregando valor. Esse é um tá? bom ponto. Esse é um Porque bom ele já ponto. falou que não quis. Ai, não, eu não quero com tudo isso aí, não, vai sair caro. Mas a partir do momento que a gente explica e mostra na prática ali, porque falar é uma coisa, mas se você fala, e além disso, de mostrar para ele a lente, porque é um produto que ele vai receber depois, né? Então ele, nossa, que legal, olha o tratamento que vai fazer, olha a proteção que vai ter, olha, vai escurecer assim. Então isso ele já está pensando, que bacana, eu acho que vale a pena. Ele não fala pra gente, mas ele começa a pensar, acho que vale a pena investir com esse tratamento, como o doutor passou na receita. Ele já começa a pensar. Muito tá? bom. Nessa tua fala agora, eu tenho um ponto a destacar bem importante, que é tu usou ferramentas e gatilhos primordiais que temos na nossa operação para melhor atender esse cliente. Exato. Por exemplo, os facilitadores de Os venda. facilitadores. Quando eu estou agregando, como eu vou agregar, aumentar o meu PA, né, o meu produto por atendimento, dentro do nosso ramo óptico, né? Eu vou vender uma cordinha, vou vender um solar, vou vender um limpa-lente, beleza. Mas eu posso agregar o tratamento. Tratamento. Eu posso Exato. botar um filtro de luz azul, um antirreflexo, um fotossensível. Eu agrego tratamentos e vou encorpando o valor que eu estou gerando nessa lente para esse cliente. Isso mesmo. E os facilitadores de venda, por exemplo, a lente fotossensível que está lá para jogar, a lente do filtro de luz azul com a caneta, a lente do antirreflexo, tudo isso são ferramentas que a gente tem. Exatamente. Que não é toda a unidade que tem, mas então utilizem essas ferramentas para fazer com que você consiga gerar valor no seu produto para o seu cliente. Não tem como não apresentar o produto, o tratamento ou o serviço que tu estás entregando para ele de uma maneira mais fácil que você mostrar para ele na prática do que tu está apresentando para ele. Então, eu acho que o facilitador de venda, buscando o gancho da tua fala, é importantíssimo para a gente conseguir fazer o quê? Tudo o que a gente está fazendo desde agora. Isso. Aumentar a nossa conversão de vendas. Deixar o nosso cliente confortável e seguro do que ele está levando um produto que vai resolver o problema dele, que ele vai ter um custo-benefício, que hoje é o que a gente quer, que ele vai daí, enfim, ter o crédito para comprar isso, e a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a parte de pagamento. Fran, voltando um pouquinho para a gente terminar essa parte sobre lentes, visão simples eu acredito ser um pouco mais tranquilo, tanto na apresentação quanto na explicação, no gerar valor, porque o cliente tem uma correção somente. E quando eu falo de um multifocal, onde eu tenho uma família de lentes, onde eu tenho que apresentar para esse cliente, que geralmente já é um cliente que tem uma idade avançada, avançada que eu digo mediana ali, todo mundo sabe que o prédio está a partir dos 40. Então ele já viveu 40 anos da vida dele vendo de um jeito e de uma hora para outra, isso acontece, não é papo do cliente, ele perdeu a visão dele. Ele dormiu de um jeito, quando ele acordou ele não estava enxergando. Como que eu vou mostrar para ele que eu tenho a melhor solução possível, que as nossas lentes do laboratório New Lab, vamos falar um pouquinho sobre ele agora, vai resolver a questão visual desse cliente? As lentes multifocais, tá? Claro que visão simples fica muito mais fácil a gente explicar ela, né? Então, porque é monofocal, ou é longe ou é perto. Então, a gente vai estar especificando mais na questão do tratamento. Agora, a lente multifocal requer o quê? Uma explicação muito mais incisiva, principalmente para pessoas que vai usar pela primeira vez. É como falou, né, Márcio? A pessoa passou ali 40 anos enxergando sem óculos. E do nada dormiu, acordou. Opa, não estou enxergando aqui para perto. Isso, tá? Acontece. É do dia para noite. E a pessoa, meu Deus, nossa, eu tenho que afastar o celular. Cada dia tá pior. E o braço depois não alcança mais. Aí ele tem que correr mesmo, usar o óculos de grau, tá? Então, para ele é um mundo novo. Então, a pessoa, às vezes, senta ali com a gente, ele até se assusta quando tu começa a explicar. E a explicação E outro facilitador que a gente tem, e as meninas sabem, é um material também que eu gosto muito de usar,
Todos os meus atendimentos eu uso para todos, para multifocal. Eu pego ali o material e mostro para o cliente. Porque o campo de visão, o corredor progressivo, para que ele possa entender a diferença do de longe, o grau de perto, a sensação, a reação que ele vai ter quando ele fazer esse movimento de cabeça. Hoje em dia, a tecnologia, as nossas lentes, a T4D, gente, T4D+, são as lentes freeform que são maravilhosas, tem um corredor progressivo excelente. Então, quando a gente explica para o cliente, mostra para ele ali, e eles gostam de saber, olha, você tem um campo 98, quase 100%, é bem amplo. Do lado ali tem os adicionais que a gente pode estar lendo, explicando para o cliente e agregando cada vez mais. Explicar para ele, olha, sempre quando você for usar o óculos, vai ser sua primeira vez, você vai sentir alguns leves desconfortos. Para longe, olhar sempre reto, eu gosto sempre de explicar, porque quando esse cliente receber o óculos, tá? Ele vem receber, eu vou explicar novamente para ele os sintomas que ele vai sentir e como que ele vai enxergar a partir de agora muito melhor. Bacana. Você não vai precisar estar esticando o braço mais, coloca aqui o celular aqui próximo, confortável, você vai ler o seu jornal, sua revista tranquilamente, não vai precisar ficar afastando a mão e indo e voltando. Para dirigir, você vai ter um conforto muito melhor. Aí, às vezes, eu uso um exemplo. Sabe quando você está dirigindo, você vai dirigir, olhar para longe, ver nítido, vai ter percepção de cores e imagens, porque essa lente T4D, ela tem um corredor progressivo amplo, e ser uma lente que não tem muita curvatura, então ela vai te dar mais conforto quando fazer a movimentação na troca de olhar longe e rápido você tem que olhar no painel para ver se tem gasolina. Você já mudou de campo de visão e do nada teu celular toca e está aqui do lado. E a gente, querendo ou não, olha. Então você mudou em questão de segundos o campo de visão, longe, intermediário e perto. E esse movimento, o nosso olhar, essa lente, ela acompanha esse movimento rápido, milésimo de segundo. Sério, Fran? Isso, estou agregando valor, porque quando eu jogar para ele um valor de 5 mil, 6 mil, 4 mil, ele já vai entender. Então, o porquê que aquele valor de 4 ou 5 mil, com certeza. Exato. Então, eu gosto muito de explicar dessa forma, tá? E vou agregando valor também nas outras. Eu não posso só enaltecer T4D e também não explicar também o benefício, a vantagem também da Quality, da ProView Mais. Eu acho que a qualidade visual das lentes da família multifocal, por ser freeform, ela é ótima. O que vai mudar é o campo de visão e o corredor progressivo. É o movimento de cabeça desse cliente. Exatamente. Quando eu estou atendendo, eu costumo falar que, além de falar que esse é o seu novo jeito de ver o mundo, você vai ver o mundo de um jeito diferente, eu costumo sempre trazer que o usuário de óculos, principalmente o usuário de multifocal, o único desejo dele é ter a visão mais natural possível. É para isso que a gente corrige a visão. Porque eu estou tendo a visão natural, eu enxergo sem óculos. Vou tendo dificuldades em enxergar, eu quero ter a visão mais natural possível. Exato. Então, o natural não é baixar o natural é baixar a cabeça, o natural é não ficar movimentando a cabeça pela lateralidade. Então, quando eu tenho uma ferramenta o facilitador de venda para mostrar para eles, às vezes é difícil para a gente falar sobre o campo de visão, a gente é do ramo óptico, já fala há tanto tempo sobre isso. Às vezes, o próprio consultor se confunde. Imagina um cliente que nunca escutou. Exatamente. Aí, às vezes, se tu não tem conhecimento sobre isso, tu vai falar e realmente ele vai se escapar, vai escorrer pelas mãos. Mas tu tem segurança do que tu está falando. Se tu tem segurança que falar sobre campo de visão, sobre corredor progressivo, utiliza lá na anamnese que tu fez lá no começo, das perguntas que tu fez para ele, entendendo qual é o uso que ele vai fazer desse óculos, tu consegue encaixar os exemplos e trazer o valor para o dia a dia dele, daquela lente que ele está usando. Exatamente. E isso é exatamente. Quando a gente já conversou lá no início e ele já passou para mim as informações, como é que é o dia a dia dele, a dificuldade que ele tem, o que é melhor. Então, isso eu uso agora. Agora que é a hora de usar. Agora que é a hora. Isso, com certeza. Sabe, você que usa bastante, fica muito tempo no computador e você diz que dirige, trabalha dirigindo, viajando muito. Então, essa lente aqui é excelente. Você vai ter um conforto muito melhor, ainda mais você fazendo com o tratamento do filtro azul, com o antirreflexo, você fazer essa lente com o tratamento do fotossensível, de sol muito forte. Então, essa lente vai ter a proteção UV, você futuramente não vai ter o início de uma catarata, uma pressão alta na visão. Então, isso eu vou gerando cada vez mais valor nos meus produtos que eu vou estar ali explicando para ele, em todas as lentes. Entendi. Tá? Então, é bem importante essa parte de tu enaltecer os tratamentos, tu falar das lentes, falar da qualidade visual de todos os campos de visão e mostrar para ele qual é a diferença efetiva entre cada uma. O cliente não sabe qual é a diferença do multifocal, ele não sabe como enxergar com o multifocal. Às vezes, quando
eu não estou nem em parte da entrega ainda, estou falando da parte da venda. Quando tu vende e mostra para ele o que ele efetivamente vai ter de benefícios, facilita muito o poder de decisão desse cliente. É muito mais fácil ele vir e fechar essa venda contigo, porque ele sabe como ele vai enxergar, ele confiou e acreditou em ti por tudo que tu pegou e explicou para ele. Cheguei a um ponto onde eu já entendi qual é a armação que eu quero, eu já entendi qual é a lente que eu quero, e aí chega, acho que no calcanhar de Aquiles de muita gente, que é o que faz muita gente perder a venda. Antes de chegar nesse ponto, o que eu costumo fazer é o tal do fechamento experimental. Eu não pergunto para ele, quer fechar comigo agora? Essa pergunta é horrível. Mas, tá dando a possibilidade dele dizer sim ou não. Dentro dessa negociação, eu tento entender como vai ser a forma de pagamento. Quanto que ele... Nas perguntas que eu fiz lá na frente, eu já sei quanto que ele pagou no outro óculos e quanto que ele está imaginando em pagar. Então, não custa tu vir, ir no balcão, ou quando tu tiveres uma oportunidade, pegar a máquina de cartão e deixar ela na mesa. Sem falar nada, tu não precisa falar nada. Não, bem natural, naturalmente. Pegar a ficha de venda, deixar aberta, escrever o nome dele na ficha de venda. Isso lá no começo, eu esqueci de avisar. Deixar escrito o nome dele na ficha de venda já, porque essa é a sua ficha de venda, seu Márcio. Já estás trazendo tudo aquele gatilho que aquele óculos já é desse cliente. Fran, escolhi a lente, escolhi a armação, entendi o tratamento, o vendedor fez todo o trabalho comigo, mas infelizmente está caro para mim. O que eu costumo dizer? Está caro com relação a quê, seu Márcio? Vamos conversar então sobre preço. Vamos lá. Fran, quando a pessoa fala que está caro para ti, primeiro para mim a venda só começa a partir do primeiro não. Ele falou não para mim, eu não consigo me sossegar até que eu consiga fazer a venda para essa pessoa. Se eu não conseguir, eu fico muito triste. E quando a pessoa fala não para ti, Fran, me diz não porque está caro. Vamos lá, o que a gente pode trazer de ajuda para as meninas? Obviamente não é nenhuma regra, tudo, claro, mas não está caro. Isso. O que eu posso trazer para agregar para essas meninas, por favor? Eu, particularmente, nas minhas vendas, quando o cliente fala para mim que está caro, eu já expliquei tudo para ele, ficou tudo muito claro, não ficou nenhuma dúvida, eu já pergunto diretamente para ele, Márcio, tá, mas você disse que está caro por quê? Olha o investimento que você vai fazer nessa lente que você já decidiu em fazer uma T4D. Você vai estar investindo apenas por mês, tá? R$300 na parcela, isso a gente for definindo e fazendo ali em 10 vezes. Detalhe, mas falar sobre o valor da parcela é importante, hein? Não dar o valor inteiro, falar o valor da parcela. Isso. Você vai estar fazendo um investimento de R$300 para a sua saúde. Olha, uma excelente armação que você já escolheu. Você pegou uma lente que já são 3 campos de visão. Você está investindo em 3 lentes em um óculos só. É longe, perto, intermediário, uma lente com filtro azul. Aí eu relembro ele tudo que eu já expliquei antes, tá? Por que ele vai investir esse valor? Eu sempre uso também investir. Eu não vou dizer assim, ó, você vai pagar. Entende? Não, ele está investindo na saúde dele, pagar gera um tipo de gatilho e investir gera outro. Investir traz retorno e pagar é só gasto, é só pagamento e sem retorno nenhum. Então, eu quando uso tu investe, isso. tens o retorno. Eu acho que isso é muito bom é muito bom tu tocar nisso. Ajuda bastante, tá? Então, quando o cliente fala, Fran, pois então, mas, cara, R$300 vai dar o quê? Aí o cliente às vezes tem até dificuldade de somar. Eu falo, vai dar R$3.000, porque ele quer saber o valor final. Eu falo, então, seu investimento vai ser R$3.000, 10 parcelas de R$300. Sabe o que eu vejo Fran, desculpa, sabe o que eu vejo em algumas vendedoras nossas, me corrija se eu estiver errado, tá o tempo todo na loja, as pessoas balizam o valor do óculos que elas passam para o cliente em cima do que elas acham da visão delas de preço. Então, para o Márcio, é muito caro R$3.000. Para a Fran, R$3.000 é uma tarde no Café Paris, por exemplo. Então, ela pagar R$3.000 no óculos não tem problema algum. Não pode ter medo de passar o valor para o cliente. É esse o ponto. De forma alguma. Se eu jogar para ele 3.000, nossa, ele vai levantar, ele vai embora e não vai comprar comigo. Não podemos ter esse medo. Então, vamos lá. Não pode. Para todo mundo, para deixar bem claro, uma pergunta direta e reta. Faz sentido tu ter medo de passar o valor, qual seja ele, para o cliente? Não. A gente não pode ter medo. Porque imagina se você ter medo de passar aí uma parcela, vai ficar R$500 a sua parcela, R$600. Então, se o cliente parcelar em 10 vezes, vai dar 6.000. Não podemos ter medo, a gente tem que ir conversando com o cliente, mostrou já os benefícios. Então, esse valor que ele vai investir,
Claro que, será se R$ 600 hoje para ele investir é muito? Ok, então vamos conversar, vamos explicar sobre o produto. Talvez, se ele usa, olha, o filtro azul vai fazer mais resultado para mim, talvez o foto não. Gente, conversando, pode pegar e mudar ali em questão. Não o campo de visão, mantemos, tá? E em questão do tratamento, ver qual vai ter mais benefício, a gente vai mudar. Isso tudo é uma conversa para fazer a negociação. Sempre continuar na negociação com o cliente. Entendi. E assim, a gente vai... Às vezes, se R$ 600 para ele a parcela tá alta, e se for 550? Então já ficou melhor? E não jogar direto, uma coisa que eu não faço. Olha, a compra dele era 6 mil, já mudei direto para 3. Não. Tem que ir sendo ali, olha, aos poucos, entende? E desconto a gente só dá se o cliente pedir, né? Não Ou se ele se levantar e dizer que vai embora. Claro, com certeza. Que é um pedido. Eu acho que assim, Fran, não me corrija, eu acho que queria saber a tua opinião sobre. Existem 2 principais motivos para o cliente não comprar. E às vezes, sabe o que eu faço também, Márcio? Outra coisa que me veio lembrar agora, a gente pode usar o exemplo para o cliente, tá? Isso eu aprendi muito com o Ego. O Ego sempre passa isso muito pra gente, tá? Então, eu sempre usar o exemplo do carro, sabe? Ele sempre passou pra gente. O exemplo do carro, às vezes ele fala, nossa, a parcela de R$ 500 por mês vai ficar pesado. Vamos usar exemplo, Márcio, mas pensa comigo, vou te dar um exemplo. Você vai para um destino, porém tem um carro popular e eu tenho um carro aqui, luxo, todo elétrico, super luxo e tal. Ele vai te levar, tá, para o mesmo lugar. Porém, um com menos conforto, porque não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, e o outro é todo elétrico, um é 1.0, o outro é 2.0. Então, olha a diferença. Esse que é mais confortável, elétrico, 2.0, chega mais rápido, ar-condicionado, tem até Alexa e tudo, entendeu? Então, assim, ó, aí esse aqui tu vai estar pagando ali a parcela, né, de R$ 600. Porque você vai ter mais conforto. Só que o outro não tem tanto, mas porém te leva para o mesmo lugar. Então, a gente mostrar para ele essa diferença. Aí, às vezes, a gente usando essa analogia do carro, ele vai começar a entender. Realmente, faz sentido para mim. Né? Uma boa apresentação vem Vou te dar esses exemplos, né? Isso, da capacidade do vendedor em fazer boas analogias, voltado ao que ele entendeu e o que ele teve de percepção da conversa do cliente do começo. Então, eu vou usar o que o cliente me falou para criar a analogia perfeita que vai gerar aquele gatilho de conforto, de conexão com o cliente, de lembrança, sei lá, um gatilho de... Pô, meu pai tinha um carro que ele usava esse da infância igual o teu utiliza aí agora. Isso vai... O gatilho de emocional dessa pessoa que vai despertar e vai fazer... Acho bem bacana. Uso também na hora um argumento quando ele falou, ai, tá cara essa lente aí, mas eu quero essa completa aqui. Que tu falou que é top, nossa, freeform, até 4D, quase 100% de campo de visão. Sabe aqueles óculos que todas as meninas têm na unidade também? Então ali eu faço ele colocar no rosto. Eu pego, mas olha a diferença. Já te dei o exemplo do carro, mas eu vou fazer colocar no rosto para você ver a diferença. Facilitador de venda, tá falando? Isso! Muito bom. Então, ele pega aquela lente, a T4D, que o campo de visão é bem amplo, ele coloca. Falei, ó, então você tá aqui e olha para longe. Você viu que o campo de visão é quase de ponta a ponta? Agora eu vou pegar essa outra lente, a quality, olha a diferença. Você vai fazer mais movimento de cabeça, você vai ter um pouco mais de esforço. As duas você vai enxergar, porque vai ter o seu grau, tá bem? Porém, uma você vai fazer mais um esforço de cabeça em questão do ângulo de movimentação com o olhar. E já a T4D, que o campo de visão é maior, tem mais tecnologia, então não vai precisar tanto desse esforço. Vai ficar mais gostoso, mais prazeroso você enxergar com esse óculos. Então, essa diferença de investimento entre um produto e o outro. E a gente tem, além de desconto que a gente pode dar, claro, e não perder pode venda, também. a gente tem produtos que a gente consegue ir mudando, não perdendo a qualidade visual desse cliente, só mudando um pouco a adaptação e o tempo que ele vai levar para se adaptar. Né? Uma pergunta que eu gosto de fazer muito quando ele fala que a objeção é preço, eu pergunto, vai lá, seu Márcio, então vamos lá, eu entendi. O senhor tem mais alguma dúvida com relação ao meu produto? Gostou de tudo? Gostou dos tratamentos? Gostou da armação? Aí ele vai dizer para mim, cara, eu achei tudo fantástico, só para mim o preço é que não está funcionando. Aí eu vou fazer a fatídica pergunta, seu Márcio, eu consigo uma condição melhor que o senhor, eu vou brigar pelo senhor. Eu sempre falo isso. Eu vou ligar para não sei quem porque eu vou conseguir. Aí o vendedor, ele está gerando de novo um gatilho de notoriedade, falando, cara, esse cara está falando que ele vai conseguir para mim, como assim? Aí tu fala, eu vou ligar para o meu gerente, eu vou ligar para o meu diretor, eu vou ligar para não sei quem. dono da loja. E eu vou ligar para o dono da loja e eu vou conseguir esse desconto. Isso. Aí a pergunta é,
Dona Fran, tirando o preço, tem mais alguma coisa que tu ainda tem dúvida e pode ser decisiva para tua compra? Olha, quando o cliente, a questão da gente falar, olha, eu vou ligar para o dono se você quer manter esse mesmo produto ali. Peguei, já liguei, consegui ali um desconto, já que ele quer tanto mesmo fazer nessa lente que ele Perfeito. gostou de todos os benefícios, eu vou ali negociar a questão do valor. Mas Perfeito. eu coloco sempre, tá, prioridade para mim. Ele não vai sair daqui da loja sem comprar. Então, esse pensamento que a gente tem que ter, tá? Perfeito. E ali eu vou trabalhando em questão do valor para esse cliente fechar essa venda. Às vezes, para ele, pronto, ele aceitou o valor. Então, de 600, a gente foi, desceu, e a gente foi para 5 mil, a parcela de R$500. Aí já ficou bacana, Fran, já gostei. Então, ficou bom. Aí a gente vai entrar para a forma do pagamento. Ah, isso é bem importante. Tá. Então, a objeção de quando não tem preço é entender se ele está comparando o produto com o mesmo produto, trazer de novo, não tenha medo de trazer de novo todos os benefícios que esse produto vai trazer para ti, porque a gente não é a ótica mais barata, a gente não é a mais cara, mas a gente não é a mais barata. A gente é a que mais se preocupa com a qualidade visual do nosso cliente. Exatamente. Ele vai sair com a melhor lente possível para o custo-benefício que ele tem, para o que ele precisa, não é isso, Fran? Exatamente. E a gente já explica também para ele, que é um cliente que ele está ali pensando em questão de valor. Conseguir diminuir, porque eu já liguei ele para o dono, para o gerente e tal, para ele manter a mesma qualidade do T4D. Porém, eu já passei também, olha, Márcio, seguinte, mas também eu tenho aqui a Provil, como eu já te expliquei, Isso. a Provil mais, a Provil convencional, e também tem a Quality. Essa aqui vai para 3, essa fica 2, essa fica 2.300, e também tem a Quality, ele já pegou todos os orçamentos, os valores todos de todas as lentes. Tá? E ele viu que tu apresentou sempre o melhor para ele. Apresentei tudo melhor. Não, tu apresentou Porém, o melhor. que cada uma com os seus benefícios, suas qualidades, tá? Não desmerecer nenhum do produto, porque ele não pode entender mas essa quality aqui é ruim. Mas então eu quero essa porque essa aqui não é boa. Não, a gente sempre tem que exaltar todas as nossas lentes, cada uma, claro, com a sua qualidade, com os seus benefícios, tá? Então isso é bem importante. Legal. Mas sabendo que o cliente vai fechar qualquer uma dessas lentes, porém é que ficar dentro do orçamento ali dele. Perfeito. Tá? O orçamento é dele, não é teu, Exato, né? E exatamente. até isso pelo valor alto ou um valor que tu acha que é alto e ele não. Isso. Então, o orçamento é do cliente, a venda do cliente, ele que tem que definir. Obviamente, tu como um bom vendedor vai direcioná-lo a tal, mas é ele que tem que definir o quanto e o que ele vai gastar, né? Porque às vezes o cliente vem determinado que no mês ali ele só pode estar investindo, olha, agora eu não posso pagar uma parcela de R$500, mas R$200 para mim fica dentro. Mas eu já fiz a pergunta para ele, então, olha, então essa lente, como eu já te expliquei, aqui a Provil fica dentro do seu orçamento. Então a gente vai estar fechando ali com ele. Uma dica bem importante então quando eu estou apresentando a família de lente multifocal, não desmerecer a lente de baixo, vamos dizer assim, de forma alguma, não tem podemos. outro campo de visão menor, porque a qualidade visual que o cliente vai ter é igual, porque é freeform, é desenho, é melhor aproveitamento. Isso. O que vai mudar é o tempo de adaptação como ele vai se adaptar a esse óculos. Isso, porque aqui o campo de visão realmente muda, tá? Então, a adaptação dele é um pouquinho mais demorada. Então, isso ele vai estar entendendo, porque a gente já explicou a diferença do corredor progressivo de todas as lentes. Como ele já está bem confortável e confiante e ele sabe que muda apenas em questão do corredor progressivo de cada lente e a adaptação, ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Perfeito. Tá? No início, apenas no início, porque logo depois a visão com o cérebro, ele já vai se adaptar tranquilamente, ele vai se esforçar um pouco mais. Aí ele vai ver qual que fica dentro do orçamento para ele estar investindo e fechar a venda com vocês. Beleza, muito bom, muito bom, muito bom. Uma outra objeção que a gente já escutou muito da galera da rua, da ponta em si, a gente sabe muito, já escutasse muito isso também. As meninas em loja. A ânsia delas de perderem essa venda e quererem recuperar, enfim. Vou fazer outros orçamentos. Eu tenho algo dentro de mim que o cliente só fala não, sem dar um motivo por duas razões. Ou é preço, ou é crédito. Por que eu digo isso? Se ele não gostar da armação, ele vai dizer, eu não gostei de nenhuma armação. Ele fala, verdade. Fala. Se ele já tiver uma lente específica, ele vai dizer, eu quero essa lente, eu não quero essa que está me apresentando. Se ele, sei lá, o que mais pode só ter, se ele não entendeu, mas eu não entendendo porque eu vou ter que usar isso. Se ele tem curiosidade de lente de contato, mas eu queria usar lente de contato. Mas se ele, brasileiro falando, né? Isso. Se ele não achou caro, ele não vai falar que está caro.
Não fala. Ele vai falar, vou conversar com a minha esposa. Várias Eu desculpas. ter milhões e trilhões e quadrilhões de desculpas. É Então, verdade. o resumo do que eu quero chegar nesse ponto é, quando ele te der qualquer tipo de desculpa, o real motivo desse no-show é ou valor ou crédito. Concorda comigo, Fran? Concordo. Eles usam muita desculpa quando a gente passa o valor. Ele fala, nossa, eu vou pensar, vou ter que falar com a minha esposa, vou conversar com ela. Eu volto aqui, pode deixar que eu volto. Pode deixar aqui que eu volto. Pode deixar que eu volto, me dá um nervoso, porque a probabilidade dele não voltar é muito gigantesca. grande. A gente está Então, entendendo qual é a conversão de venda. Não dá para acreditar naquele rostinho dele ali, ele sorrindo pra gente, tá? E não pode confiar nisso. Então, a gente tem que tentar o máximo ali. Quando eles falam pra mim assim, ó, olha, eu vou conversar com a minha esposa e eu volto aqui, Fran, mas pode deixar que eu volto e fecho contigo. Eu já falo na hora. Olha, seu Márcio, faz o seguinte, faz uma chamada de vídeo pra ela, você já aproveita, já mostra até a armação. A armação nova que você já escolheu, já mostra pra ela, liga aí. Ai, pois é, mas acho que ela não vai atender. Tenta. Você tá com internet? Senão eu tenho Wi-Fi aqui, tá bem? Todo mundo tem Wi-Fi na loja, né, Fran? Claro, que às vezes eles falam assim, ó, isso eu já peguei, eu sei vocês, meninas. Olha, mas eu tô sem internet lá. Não, coloca o Wi-Fi aqui rapidinho, se você não souber eu te ajudo. Então ele vai dando uma desculpa, eu já vou ali contornando. E aí já aconteceu também comigo. Às vezes, realmente, aí eles, então tá bom, eu vou tentar aqui ligar. Deixa eu dar um oi, ver se ela vai responder. E às vezes, quando a gente fala isso, liga para sua esposa, manda a foto da armação. Se quiseres, eu tiro do seu rosto a foto para ficar melhor e tudo e tal. E aí manda, e às vezes dá certo. Entende? Com e aí certeza. ele vai e conversa com a esposa, mostra até a armação, ele já fala ali o valor. Olha, a moça me explicou aqui, eu vou precisar dessa lente tal, com isso, tudo, vai ficar parcela aqui de tanto. E às vezes, pronto, a gente já consegue fechar, tá? Muito bom. Então, esse argumento a gente pode estar usando isso, ou quando ele fala que vai para casa pensar. É preço ou crédito. Então, a pessoa, ou ela não tem crédito para comprar, está com o nome negativado, não tem cartão, não tem ninguém que empreste, está com crédito. Pessoas com SPC, eles têm alguns que têm vergonha de falar que está com restrição. Que engraçado, né? Tá devendo, por que tem vergonha? E usa inúmeras desculpas, é incrível. Quando acontece isso, ou alguns falam assim, Francisco, olha, eu gostei muito, até que o preço assim, olha, não, ficou dentro, eu consigo, a parcela ficou boa, mas só que eu tô negativada. E às vezes tem alguns, também já aconteceu no balcão de chão de loja comigo, tá? Ele fala assim, ó, eu tô negativada, eu tô com meu nome sujo. E às vezes é só desculpa. Porque ele não quer agora, no momento, pagar R$2.000 no óculos. Ele achou que aquele preço foi muito. Isso. Ele achou que... Enfim, e aí ele quer falar do valor. Aí eu falo, olha, Márcio, faz o seguinte, tem compromisso, me dá o teu documento, eu posso estar consultando, tá? Tem algumas restrições, tá? Que libera. Então a gente começou a fazer o fechamento, então, e oferecer formas de pagamento diferentes para esse cliente. Exato. Aí por que eu faço isso? Porque às vezes está liberado sim o CPF dele. Eu falei, olha, Márcio, liberou. Te falei. A gente pegou um caso desse, foi esses dias, não foi? Foi esses tempos, a gente estava em alguma unidade e eu fiz esse teste e deu certo. Acho que foi em Indaial. Então eu coloquei isso no meu dia a dia quando eu estou em loja ajudando as meninas, sabe? Porque uma vez eu fiz isso, eu falei, opa, deu certo. Se ela estava mentindo para querer se escapar e não comprar hoje, mas não deu certo. E a pessoa fica com vergonha. A conclusão que ela está se escapando é por quê? Por preço ou crédito. Exatamente. Então, as maiores... a gente tem várias... N desculpas. Hoje somos 12 unidades de rede de lojas próprias. Isso. Esse vídeo é só para vocês, até que a gente comece a evoluir mais a quantidade de lojas. Então, esse vídeo é primordial agora para essas 12 lojas. As meninas recebem milhões e trilhões de desculpas. Exato. O pessoal fala coisas do arco da velha para poder se escapar da vendedora. Por quê? Porque não teve confiança na vendedora. Isso. Porque o preço que ela passou, ele não comprou. Não comprou, que eu digo, não acreditou que aquilo vai resolver o problema dele. Ou... inúmeras coisas. Inúmeras possibilidades. Mas no final das contas, quando ele falar, chegar na hora da decisão e ele falar, eu não quero ou eu quero, vai ser por preço ou por crédito. Então... E quando eles falam assim, tá, Márcio, pra gente concluir também, quando o cliente, olha, eu vou fazer outro orçamento. Eu gosto de fazer uns 3 orçamentos fora. Qualquer coisa eu até volto contigo. Tá, mas eu vou dar uma pesquisada nesse teu valor aí, porque eu achei ele muito caro, tá, Fran? Eu falei assim, não,
Mas o orçamento você consegue fazer comigo? Olha a imensidão de lentes. Eu trabalho com lentes nacionais, importadas. Olha a imensidão de lentes que eu já te passei aqui agora, Márcio, tá? E também te passei aqui os valores. Você quer fazer o orçamento fora por causa do valor, né? Essa parcela aqui, ó, por exemplo, da quality, da lente, eu passei uma parcela para você de R$150, tá? A gente fechando ali em 10 vezes. Então, você quer algo ainda, investir menos do que esse valor? Olha, Fran, aí, por isso que eu queria fazer um orçamento fora. Isso eu estou dando o exemplo, tá? Do que acontece no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês também, tá, meninas? Exatamente, a parcela de 150 achei que ficou alto. Vamos fazer o seguinte, eu vou então manter nessa mesma qualidade de lente, na quality, com anti-reflexo, com filtro azul e com foto, como eu já te expliquei tudo anteriormente, tá bem? Vou fazer para ti então 10 parcelas de 120 para você fechar agora. Ficou bom? Às vezes a gente faz essa jogada e já dizendo, afirmando para ele, para fechar agora, porque você que está dominando a venda. O cliente não pode dominar a tua venda. Exatamente. É você que tem todo o domínio. Total. Ele não pode dar o valor dele, ele não pode estar tomando o domínio da nossa venda. Ele até tenta, né, Fran? Até tenta. Eles até tentam. Mas não vai conseguir, tá? Então, isso, e quando você faz essa jogada, ele fala, olha, não, então tá bom, tu já me explicou tudo, e ele fecha. Fran, mas tem aquele cliente que mesmo assim ainda quer ir fora. Olha, seu Márcio, eu vou te dizer uma coisa, você até encontra ainda mais barato, só que com toda essa qualidade, com todos esses benefícios que eu te expliquei, e além disso, eu vou dizer uma coisa, sabe quando você vir buscar o seu óculos, depois de 10 dias você vai receber o nosso contato. A gente vai te ligar, saber como é que está a sua adaptação. Não é só o vender, é acompanhar, é um ano de acompanhamento. Eu quero hoje vender para você, mas também eu quero depois que você nos procure, nos indique também. Você não quer vender só hoje, daqui um ano, 2 anos, você voltar e lembrar de todo esse trabalho que a gente fez aqui contigo. Então, isso ele vai começar a pensar, é verdade. Não, então tá bom, eu vou fechar, vou fazer essa contigo então. Tá? Isso acontece. Mas também tem aqueles que, às vezes, quer fazer orçamento fora, até vai, tá? E às vezes vai, ele vê, e por isso que toda a gente fez esse atendimento do começo ao fim, que foi maravilhoso, mesmo assim ele é teimoso e ele quis ir, porque eu sei que isso acontece também com vocês, porque a gente conversa bastante. Total. Então, e ele às vezes ele termina voltando para comprar, porque em seguida a gente tem que ligar para esse cliente também. E oferecer uma nova condição, ou entender se está tudo bem, se ele já fez. O que eu gosto de fazer muito qualquer orçamento, falem sempre isso para eles. Isso. Tá? O que eu gosto de fazer muito parece contraditório ou paradoxo, mas é ensinar o cliente a fazer orçamento. Quando eu percebo que não é que eu perdi a venda, eu fiz de tudo que eu poderia fazer e o cliente não quer comprar, ele quer fazer outro orçamento. Eu, Márcio, enquanto consumidor, não sou tanto assim. Mas a Fran, quando consumidora, ela faz orçamento todo mundo. O João, o Ciclano, ele faz orçamento. Então, pessoas são diferentes. Então, quando a pessoa está irredutível e ela quer fazer um orçamento, Fran, eu costumo falar o seguinte, Fran, então eu vou te ensinar a tu fazeres o melhor orçamento que tu tens para tu conseguir comparar lente com lente e conseguir o melhor custo-benefício. Lembrando, eu cubro qualquer oferta que tu conseguir na cidade. Exato. Já falei o quê? Cara, eu não quero vender agora para ele, porque eu entendi que ele quer fazer o orçamento, ele vai pensar, ele vai pesquisar. Muitas vezes funciona como o reverso. Ele fala, pô, mas se ele tá me falando tudo isso, esse gurizinho tão bom, né? Ah, vou comprar uma lente com ele. Precisa ver se é a Dona Maria, se é a Dona Tereza. Elas tudo se apaixonam por nós, que elas precisam de atenção. Exato. É o atendimento onde tu gera conexão. Voltando lá no começo, onde tu conseguiu desprender a tua atenção, o teu tempo. Exato. E para todo mundo o tempo é precioso. Então, quando eu entendo que uma pessoa colocou o tempo dela à minha disposição, eu sou muito grato por isso. E é isso que eu faço quando eu apresento a lente, quando eu estou lá no fechamento. Então, eu estou apresentando uma forma desse cliente fazer um orçamento decente, dele comprar um óculos com custo-benefício real. Isso. Eu dei isso para ele. Quando ele vai fechar, até mesmo, isso não é papo, isso é dados que já aconteceu, até cobrando um valor um pouco mais alto do que efetivamente ele iria pagar na outra. Exatamente. Às vezes mais, sei lá, 200, 100, 50, é um preço maior. Dinheiro é dinheiro. Se eu pago R$2 a mais num lugar ou outro, eu vou no outro lugar mais barato. Com certeza. Dinheiro é dinheiro. Mas eu, Márcio, priorizo muito o atendimento.
Isso faz E a faz diferença. muita diferença. Faz muita Muita diferença. Então, diferença. alguém que me ensine a conseguir fazer um orçamento e eu não ser ludibriado pelo mercado que é voraz demais, eu vou, pelo menos, ter uma consideração muito grande por essa pessoa. Isso. E se eu for definir aonde e como comprar, essa será uma opção muito interessante que eu vou considerar. Então, se eu vejo isso, eu entendo que muitas pessoas pensam do mesmo jeito. Exatamente. E, além disso, a nossa forma de pagamento que é bem facilitada, né? A gente sempre passa para o cliente. Olha, seu Márcio, tem forma de pagamento facilitado, nosso crediário. Como mostrar essas formas de pagamento para ele, Fran? Eu só preciso apenas só da sua identidade. Já faço aqui seu crediário, é super rápido. Você vai conseguir pagar de casa, não precisa vir até aqui. Mas se eu quiser vir também tomar um cafezinho comigo, tá tudo ótimo, é melhor ainda. Perfeito. Sabe? Então, para descontrair, eu sou muito disso. Perfeito. Então, aí a pessoa, que bacana. Eu faço o seguinte, então você já decidiu da lente, o mesmo valor do cartão fazer para você então no crediário, que às vezes a pessoa, mas o meu cartão ele não tem o limite todo, Fran. Olha, mas ainda não fechou ali a fatura. Eu posso até vir, eu faço no cartão. Seu Márcio, faz o seguinte, vou fazer no crediário, já que você decidiu da lente, gostou e tudo, e ficou bom o valor também que a gente já fechou, vou fazer no crediário para você. Sem entrada e o valor que eu fiz para você no cartão. Pronto. Sério? Me dá seu documento. Pronto. Deixa nele pensar. Já vai esticando aqui a mão, eu já pego, já vou lá e faço. Então, apresentar várias formas de pagamento, Exato, levando em consideração do que tu já conversou com esse cliente lá atrás, é importantíssimo, então. Isso é muito importante. Então, que forma de pagamento que a gente tem, que a gente pode, além de passe escolar e escama passarinho? Escama passarinho, né? Às vezes o cliente assim... Aí como a gente tentou, foi lá no crediário e estava com restrição, não deu, o cartão ele não tem, ou realmente a gente tentou, ele passou o limite, passou 2.000, não deu, passou 1.500, passou 1.000. Nossa, acredito que vocês já fizeram e aconteceu comigo também. Total. E aí passamos ali 1.000 e não foi, 700, nada. Resumindo, não tinha limite para ele. Fazer o seguinte, seu Márcio, a sua compra aqui, olha, deu R$2.000, tá? Então eu vou fazer uma outra forma de pagamento, eu vou fazer essa, mas vai ser para você. Tá? Então, eu tenho a forma de pagamento que é pagamento ali na retirada. Então, a gente vai para não perder a venda. Perfeito. Então, como tá liberado, tá? Para vocês, 20% de entrada, Perfeito. Claro que a gente pede um pouco mais, tá? Uhum. Olha, essa venda dele ali foi 2.000, vamos pedir ali para ele ali, R$500 de entrada, 600. Às vezes o cliente tá no bolso ali, ele tem esse dinheirinho ali, Perfeito. Ele vai dar de entrada. E o restante, quando você vem buscar, daí você me paga. Aí esse restante você pode me pagar em dinheiro, pode ser Pix, tá? Perfeito. Ou pode ser no cartão, já que o seu não tem o limite todo, vai que até lá liberou, você vem e passa o cartão. Muito bom. E é importante a gente ver, porque eu tô vendo que ultimamente a gente está com os pagamentos na retirada, sempre oferecer. E quando o seu chegar, leva um prazo de 10 dias, 7 dias úteis, você já tá com esse cartão já liberado, recebe o óculos, já faz o pagamento. Na hora, tá? muito importante. Então, essa é uma forma, porque cartão você tentou, já não liberou. E o crediário também não, então a gente tem essa outra forma de pagamento também. Muito legal. Para que a gente possa estar segurando o nosso cliente. Fora dinheiro, tá? fora Pix, fora dinheiro, crediário, Pix, fora débito, crédito. Tá? Mas sempre eu priorizo sempre primeiro, sabe? Cartão, crediário. Pagamento na retirada é minha última opção mesmo, tá? O dinheiro também é bom priorizar, porque assim, de novo, eu não posso balizar a compra e o pagamento do cliente em cima da minha experiência de compra. Então, cara, eu sou um cara quebrado e eu quero parcelar sempre em 15 vezes. Mas o cliente que está na minha frente, ele quer parcelar 10.000 em 2. Exato. Quem sou eu, como vendedor, se eu não fiz o tipo de pergunta certa, se eu não perguntei, se eu não indaguei, a tentar adivinhar que jeito que esse cara vai querer pagar? Isso. Às vezes a gente joga direto assim, vai ficar, olha, até essa parcela de 300. Mas às vezes é um cliente que para ele em 5 vezes está perfeito. Não, você tem a possibilidade até em 10, mas você quer fazer em 5, fica melhor. Ok, perfeito. Já passa de 5 vezes, olha, 5 vezes de... E o cliente falou, perfeito, Fran, então pode ser. Eu já vou direto, já é um automático. Eu já vou pegar a máquina de cartão. Eu não vou tirar medidas. Não sabe nem se é cartão, se é crédito. Medidas eu deixo para depois, finalizar a ficha de venda, porque já iniciei já com o nome, telefone dele e o valor da lente. E aqui fica muito mais fácil ter o controle de fluxo de loja, né? Isso. Então, o que eu faço? Eu vou lá, já pegar a maquininha, já passo o cartão. Agora vamos tirar as medidas, seu Márcio. Aí vou tirar as medidas e vou apenas pedir a assinatura dele na ficha de venda, porque eu já estou com ela preenchida desde o começo do meu atendimento. Muito bom.
Muito Tá? bom, faz sentido, muito bom, muito bom. Então, tipo, é uns detalhes bem pequenos que às vezes a gente acha bobo, mas faz uma diferença gigantesca no atendimento e na finalização ali da venda. O atleta olímpico, ele só é atleta olímpico por causa de um detalhe, décimos de segundo, milésimos de segundo. Então, o Exato. detalhe é a única coisa que realmente importa na vida, é detalhe. Todo mundo faz tudo, Exato. mas quem se destaca é quem presta atenção no detalhe. Isso eu levo pra vida. E é igual outra coisa também que me veio agora, tá? É que aquele cliente, que às vezes ele tá com restrição, que também ele fala, olha, mas acho que no nome... E no nome de algum parente seu? Ai! Acontece muito isso Lembra, no nosso teve dia a Santo dia. Ângelo que a gente pegou do papagaio do filho do vizinho, foi passar na incrível. cunhada da outra. Exato. E às vezes a pessoa fala, olha, no meu nome tá com restrição, tu já viu aí, mas vamos tentar da minha esposa, mas ela tá só à noite em casa, não tem problema. Você consegue a foto só do documento dela? Faça o preenchimento todo aqui, fez. Que horas que ela tá em casa, seu Márcio? Ali a partir das 19 horas, 20 horas. Francisco, às 20 horas da noite, 19, ela já vai estar em casa. Ah, perfeito. então oferecer para ir na casa do cliente pegar a assinatura vale a pena? Vale a pena. Oxi. Imagina, é 2.000 que já é pra minha meta, 3.000 com certeza. Vai me arrumar aqui, então. Eu vou e as meninas também vão, tenho certeza disso. Ah, com então certeza. eu já presenciei assinatura de documento na beira de BR. Já na beira da BR, tirar a medida, assinatura de documento. Richard, já fizemos isso. Gente, Fran, então é mais um por detalhe. que ter medo do cliente quando ele fala não? Tem que ter medo? Não, de forma alguma. E uma das coisas, quando o cliente fala, eu não quero, tá caro, não pode, tipo, o cliente ficar silêncio em questão de segundos e nem nós. Porque a gente já remete para ele o quê? Opa, ela ficou nervosa. Acusou o baque, sabe? acusou ficou o golpe. insegura. Opa, não pode. É tem igual que estar o ali pugilista de plena. Eu tô dominando, a venda é minha, esse aqui é o valor, se você ficou caro. Continua dominando plena desde o começo, quando ele chegou dentro da loja. Se o valor ficou caro é porque tu és um quebrado. Exato, entendeu? E vamos negociar. Ele fez ali uma pergunta e dá pra desistir, Fran? Não, jamais, nunca, gurias, nunca. Não desistam. Eu sei que existe um momento que tu vai dizer, beleza, não consegui essa venda, mas dá pra desistir? Acontece. Não dá. Mesmo tu tentou de tudo, fez de tudo, Fran, olha, ele tava no SPC, a mulher dele também, e a filha, e a nora e tal, tava todo mundo no SPC, ele falou que vai vir. Cara, se ele foi de manhã, 2, 3 horas depois, seu Márcio, eu vou ligar daqui a pouco o senhor de novo. Vou ligar, você vem aqui comprar só algo pra mim. Vai acontecer de 10 pessoas, acontecer com uma. É normal, já aconteceu comigo, eu sei também que acontece, entende? Só que a gente não pode desistir, tá? Que seja sempre, a maioria sempre, comprar com vocês, comprar com a gente. A gente não pode deixar o cliente dominar a nossa venda, não pode ter medo de passar valor, as nossas formas facilitadas de pagamento, tá? Então, isso faz uma grande diferença. Então, acredito que colocando isso, agregando mais um pouco dessas informações, aqui é uma troca de experiência que a gente está tendo esse bate-papo aqui, né, Márcio? Isso é mais para agregar no dia a dia de vocês, entende? E ajudar cada vez mais vocês no fechamento de venda. Eu acho que é trazer um pouco da realidade do que a gente tem na ponta e no dia a dia, porque a gente está flutuando entre todas as unidades. Então, eu sei um pouquinho do que acontece em cada uma. Eu sei qual é a dificuldade da unidade X, da unidade Y, e quando a gente traz esse tipo de material, é para sanar uma dúvida no geral, para melhorar um processo geral, para que a gente consiga, como um grupo e como um todo, ter o melhor aproveitamento possível. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado muito, muito, muito esse tema. A gente trouxe algo, foi rápido, é um vídeo rápido de se ver, mas com dicas primordiais que vão fazer com que o seu dia a dia fique muito mais fácil. Que você não tenha medo de explicar a lente para o seu cliente, que você não tenha problema em passar o valor específico desse óculos para esse cliente e que você consiga efetivamente converter essa venda, esse atendimento em uma venda. Que é o que, no final das contas, é o que eu quero, é o que a Fran quer, é o que todos nós queremos juntos. Conseguir converter o atendimento em venda. Tudo em venda. Gente, esse foi mais... Fran, muito obrigado. Eu acho que foi muito bacana. Tem as últimas considerações para falar com o pessoal? Eu só quero, agradecer. Contem com a gente. A gente está aqui cada vez mais para somar e a gente chegar num lindo resultado, tá? E o que precisar, a gente está aqui sempre à disposição. Tá bom, galera? Coisa boa. Beijo no coração de todos. Franzinha, quem agradece sou eu por toda essa energia, toda essa participação e todo esse conteúdo que tu conseguiu trazer.
e agregar aí para nossa equipe para que eles consigam efetivamente ter um resultado melhor. Claro, com certeza. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Operações. Eu espero que todas as informações contidas aqui nesse conteúdo completo, inteiro, agreguem e tragam muita função. Não deixe de seguir o canal de cortes, dê uma olhada em todos os cortes. Aqui vai estar separatinho no vídeo cada assunto. Precisou rever o assunto? Vá direto lá. Contamos com vocês. Isso aí. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas e tchau. Tchau, tchau. Pronto.